Bom dia para mais uma mentoria, café com leite e disciplina positiva. Ó, café com leite, café com bolo e disciplina positiva. Ó, meu cafezinho já tá aqui, ó. Leite não, gente, não gosto de leite. Entrei aqui uns minutinhos mais cedo pra gente já começar o nosso bate-papo. Vou esperar se alguma mamãe tem alguma dúvida para trazer, senão eu vou falar aqui um pouquinho de uma dúvida que uma mãe me perguntou ontem no privado e ela pediu que eu respondesse. Hoje já é quinta-feira. Tô aqui com o baralho da disciplina positiva. Não sei se vocês conhecem. E Kiara, bom dia. Tô mostrando aqui o baralho da disciplina positiva, que tem as ferramentas, né? Aqui é como se fosse um resumo de toda a ferramenta, de toda a abordagem, de toda a teoria, né? Quando a gente conhece a teoria mais profundamente, a gente consegue identificar e a gente consegue perceber de forma bem sistemática, assim, a profundidade desse baralho. E quando a gente não conhece, ele é uma ótima ferramenta porque ele tem todas as práticas que a gente pode utilizar, todos os recursos que a gente pode utilizar com as crianças. Está aqui, né? São 52 estratégias que ele traz para utilizar com as crianças, para utilizar nos momentos difíceis, né? Para ensinar habilidades. Então, ele é ótimo. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo e eu vou trazer para vocês uma dúvida de uma mãe que me pediu ontem, que me perguntou ontem. A dúvida dela é o seguinte: na disciplina positiva, precisamos fingir controle emocional para ser exemplo, né? Eu achei muito válida essa pergunta, né? Se a gente tem que fingir controle emocional. Nunca fingir. Pelo contrário, né? Na disciplina positiva, a gente fala sobre validar o sentimento, sobre honestidade, sobre lealdade, né? Ser leal em relação aos nossos sentimentos com os nossos filhos, ajudar eles a reconhecerem, né? O que talvez confunda um pouco é porque nós somos exemplo, né? E o que a gente faz, é claro que os nossos filhos vão fazer, vão repercutir na vida deles. Então, o que acontece é que, mas a gente não tem que fingir em função de ser exemplo, né? Pelo contrário, a gente tem que reconhecer que nós somos imperfeitas, que a gente não consegue ser perfeita. E além disso, a gente tem que olhar para o erro como uma oportunidade de aprender, né? A disciplina positiva, ela traz isso pra gente. A gente tem várias premissas dentro da disciplina positiva. E dentre várias, né, tem algumas que eu gosto muito, que é essa, é o erro como oportunidade de aprender e a coragem de ser imperfeita. Ei, Lídia. E a coragem de ser imperfeita, sabe? Justamente por isso, porque a gente não tem que fingir controle emocional. Mas é claro que, quando a gente está falando de disciplina positiva, a gente está falando o seguinte: ela nos traz muitas possibilidades, muitas estratégias que nós podemos utilizar. Quem que vai utilizar? Nós, como os pais. Então, ela traz uma melhoria para nós, recursos para nós enquanto pais, para que a gente possa utilizar com as crianças, né? Não adianta a gente querer ser exemplo para essa criança. Sempre que a gente errar, a gente vai lá e pede desculpa, mas continua errando, a gente continua no mesmo erro, continua fazendo a mesma coisa. Então, que diferença que isso vai fazer, né? A disciplina positiva, ela traz as estratégias, traz as ferramentas, tem toda uma filosofia, mas para que a gente busque sair desse lugar, né? Busque soluções
Ela trabalha muito com as soluções, né? Diante de um problema, não foque no problema, foque na solução, porque o problema a gente já tem, né? Então não adianta a gente ficar focando ali naquele problema. Então, é nesse sentido que a gente é exemplo, né, para a criança. Então, a gente vai errar sim, mas a gente tem a oportunidade de aprender com esse erro. Então, quando a gente erra, quanto pai e mãe, a gente pode ir lá pedir perdão, pedir desculpa, reparar o nosso erro. A gente faz a reparação do erro, né? A gente reconhece que errou, a gente reconcilia pedindo perdão, pedindo desculpa, a gente se responsabiliza pela nossa atitude, né? Eu fiquei brava, eu não fui gentil com você. Você diz de você, o que você fez, né? Sem falar do que a criança fez. E resolve, busca solução. Como podemos resolver, né? Coloca a sua contribuição de resolução. Eu acho que pode ser feito isso. E você? Como que você acha que pode ser feito? Então, é isso que a disciplina positiva vai trabalhar com a gente o tempo inteiro. Mas não adianta eu ir lá reparar o erro, reparar o erro e não aprender com ele, né? Eu vou lá, reparo, sempre reparo o erro, mas continuo ali sem aprender com aquela oportunidade, né? Então, não estou crescendo, então não estou desenvolvendo, então não estou levando a filosofia da disciplina positiva a sério, né? Eu não estou colocando ela como prática na minha vida mesmo. Na verdade, eu vou lá, pego uma cartinha, né? Pego uma ferramenta e tento aplicar sem conexão, né? Sem interação. E tento aplicar por si só, sem entender o que realmente aquilo quer dizer, sem me responsabilizar. Então, isso não vai resolver, né? E nós vamos errar muito, né? Isso aí eu não tenho dúvida. Quantos erros aqui eu trago para vocês em relação ao Augusto ou ao dia a dia, né? A disciplina positiva, ela não quer da gente, né? A mãe até perguntou assim para mim, a gente dá a impressão que a gente vai virar robô. Falei, a disciplina positiva não quer isso. Ela quer que a gente mostre a nossa imperfeição, mas que diante da nossa imperfeição a gente busque, né, soluções para isso, né, saídas possíveis para isso, porque a gente tem um recurso emocional como adulto muito restrito, né? Então a gente pode ampliar esses recursos e quando a gente começa a aplicar essas estratégias com as crianças, né, de forma conectada, de forma real, de forma intensa, né, com todo um investimento libidinal, né, com todo um investimento afetivo, de prazer, de querer mesmo colocar aquilo em função, né, como mola propulsora, aí sim, né, vai fazer sentido. Aí sim a gente vai poder ter resultado. Mas se a gente pega a ferramenta e aplica por si só, a gente vai ter resultado nenhum, né? Isso não vai fazer sentido nenhum. Né? Então a gente tem que achar o sentido disso. E no fundo, na verdade, a disciplina positiva, o que ela mais busca, né, é que a gente realmente possa ampliar esses recursos emocionais como mãe, como pai, né? Conseguir transmitir isso aos nossos filhos para gerar habilidades de vida que são, né, necessárias, que são importantes para a vida deles, né? Habilidades, aí é o que, quando a gente pensa em habilidades, a gente tem que pensar o que é que eu quero para o futuro do meu filho, o que é que eu quero para o meu filho em longo prazo e o que eu estou fazendo para que isso aconteça agora, no hoje, né? Então, quando eu penso assim, que eu quero que meu filho seja obediente hoje, a gente tem que pensar lá no futuro. E um filho, né? A Lídia tá aqui, Lídia, pensa nisso. E uma criança, então, com 20, 25 anos no mercado de trabalho obediente, será que o mercado de trabalho quer um profissional obediente? Entende? Não sei se o mercado de trabalho quer um profissional obediente, que só cumpre regras, que só cumpre o que fala. Né? A gente aí não está tanto buscando profissionais proativos, né? Que têm habilidades diferenciadas para o mercado. E aí, se eu quero isso para o meu filho no futuro, então que ele seja uma criança, um adulto proativo, um adulto resiliente, como é que eu quero a obediência dele hoje, né? No presente. Como é que eu quero que ele não questione, né? Quando eu falo assim, meu filho questiona tudo, meu filho pergunta de tudo. E aí eu falo, que bom que ele pergunta, que bom que ele questiona, que bom que ele não aceita o não de cara, sabe?
Que bom que ele insiste, que ele se coloca, que ele se posiciona, porque é isso, no futuro ele também vai poder se posicionar na adolescência, diante daqueles amigos que fizerem bullying com ele, diante daqueles amigos que forem chamar ele para usar droga, né? E aí ele ter os valores ali enraizados, os valores bem estabelecidos, ele vai saber dizer não, né? Quando ele for para o mercado de trabalho e começar a ser ali subordinado, começar a se colocar num lugar, né, de não prestígio, né, de não definição, ou, né, qualquer outro lugar, ser insultado, ele vai saber dizer não, ele vai saber se posicionar, se localizar e saber qual que é o valor que ele tem, sabe? Então isso é muito importante. Bom dia, Fernanda, Alessandra, Lisandra. Então é isso que a disciplina positiva traz pra gente, né? Ela não quer que a gente finja de forma alguma. Ela quer que a gente seja sincera e que a gente, ao trabalhar com a criança, também, né, podemos nos modificar. Então, à medida que eu levo a disciplina positiva para o meu filho, à medida que eu modifico essa relação com ele e tento ser melhor, né, com ele, eu também estou perpassando, eu também estou nesse movimento de ser melhor, de buscar sempre ser melhor, ou de tentar fazer o meu melhor, né? Não é ser perfeita, não é ser robô, não é fingir, é buscar ser melhor. Eu vou tentar ser melhor, não é? Não tem nenhum problema nisso. E se eu não conseguir também, não tem nenhum problema nisso, não consegui, não sou perfeita, né? Aceitar, acolher a frustração de não ter conseguido e tentar de novo, né? Eu até brinquei com essa mãe, é igual a A, né? Só por hoje. Então, hoje, o que eu quero hoje na relação com meu filho, né? E traçar, se você não consegue traçar isso muito em longo prazo, traça isso hoje. Como eu quero me relacionar com meu filho hoje? E a partir disso, você tentar, né? Por você mesma, não só por ele, mas por você. Tentar cumprir com aqueles objetivos que você colocou na sua vida. Né? Não adianta a gente pegar a teoria, pegar a ferramenta, né, e aplicar ela por si só. E às vezes as pessoas que estão de fora, né, que não aplicam, que não conhecem a disciplina positiva, exige de nós, como sempre, o externo vai exigir de nós uma postura. Porque o que as pessoas acreditam? Que a disciplina positiva, que quando a gente aplica a disciplina positiva, o filho vai obedecer. Que quando a gente aplica, às vezes penso que a maternidade é um revistar a nossa infância. Sempre, sempre, o tempo inteiro, Lisandra. E aí, quando a gente está trabalhando com a disciplina positiva e as pessoas sabem, as pessoas nos cobram, né? Acredita que a gente não pode mais perder o controle, que a gente não vai mais xingar a criança de forma alguma, que a gente não vai talvez insultar a criança, fazer ameaça. Gente, pode acontecer, porque foi a primeira forma de contato que a gente teve, né? Foi a primeira forma, foi o que foi ensinado pra gente. Então a gente traz isso, a gente carrega essa bagagem, a gente tem uma bagagem a carregar, né? Por isso que quando você fala, é um revistar a nossa infância, porque é essa bagagem da nossa infância que a gente vai trazer para nossa maternidade. Então, a primeira forma que a gente tem, vamos pensar, a primeira carta na manga que a gente tem é reagir como os nossos pais reagiam com a gente, né? E na hora da raiva e na hora da impulsividade, a gente não vai agir com o racional, a gente vai agir com a emoção, a gente vai agir com o sentimento. É o primeiro que vem à tona, é o sentimento, né? E qual que é o sentimento? Quando eu fazia isso com a minha mãe, o que ela fazia? Quando meu filho faz a mesma coisa comigo, eu vou revisar isso aí na hora, isso vem à tona na hora, o sentimento, e a reação vem, né? Então a gente tem que ser muito forte para não reagir, mas a gente não tá fingindo. Inclusive a gente pode falar com a criança: olha, eu senti isso, aconteceu isso, e por pouco, né, eu me contive para não te bater, para não te ameaçar, para não fazer algo pior, porque é o sentimento que a mamãe teve. Não é com você, é comigo. Eu falo isso muito com meu filho.
inclusive do chinelo, né? Eu pego muito chinelo para ele. Eu pego o chinelo e às vezes agora ele já até ri porque ele sabe. Antes ele chorava, às vezes, né? E eu falava, filho, a mamãe pega o chinelo, porque tudo que eu fazia na minha casa, minha mãe pegava o chinelo. E não culpo ela, é os recursos que ela tinha, né? Não estou falando mal, porque a gente não é isso, né? Pelo contrário, assim, eu agradeço pela vida e pelo que ela pôde, que eles puderam me proporcionar, e tenho certeza que eles tentaram fazer o melhor como a gente está tentando fazer. Mas ela pegava o chinelo e me batia. Então, sempre que o Augusto faz alguma coisa, claro que eu não pego sempre, né? Mas isso é um instinto, assim, isso vem, né? Isso tá preso, assim, esse sentimento. Então, eu pego o chinelo porque é o recurso que eu tenho, né? Mas eu não quero bater nele. Eu pego o chinelo porque é o primeiro recurso, né? E aí, logo, logo, eu já penso e, opa, peraí, não é por aí. Então, eu contei isso pra ele. Depois que eu contei isso pra ele, ele ficou mais tranquilo, assim, que a minha intenção não é mesmo bater, mas é difícil não utilizar desse recurso, né? Com ele. E é isso, né? Mas eu sou super honesta, a gente tem que ser honesta com os nossos sentimentos, inclusive com o que a gente passou, com o que a gente vivenciou, né? E não tentem ser robôs, né? Não tentem fingir, pelo contrário. Trazer à tona o sentimento, revisitar esse sentimento, como diz a Lisandra, e buscar alternativas para isso. Para que isso não continue se repetindo, para que isso não continue sendo motivo de culpa, para que isso não continue sendo motivo de peso, de dificuldade na sua maternidade, mas que isso seja motivo de transformação, né? De leveza, de você conseguir tomar as rédeas, tomar a responsabilidade, se colocar ali no lugar de mãe, de pai, como responsável por essa criança e saber que depende de você, a vida deles está na sua mão e é você que tem que fazer alguma coisa, né? Não são eles. E aí, gente, eu vou ficar por aqui hoje. Eu sei que o pessoal tá entrando agora, mas eu já tô aqui um tempinho e eu vou ficar hoje só quis trazer essa reflexão para vocês. Eu tenho um médico hoje e aí eu não consigo ficar mais. Então, quem não conseguiu ver, compartilha aí com o pessoal, né, para poder a gente refletir juntos sobre essa questão da disciplina positiva. E eu espero vocês amanhã às 8h28, tá bom? E aí, Alessandra, Sarete entrou agora. Luiz também, bom dia. Vocês que entraram agora, hoje a live foi bem rapidinha aqui, hoje a mentoria foi bem rapidinha. Eu trouxe uma questão de uma mãe que me perguntou no individual ontem, e aí depois vocês assistem, viu, Marília? Hoje eu já estou saindo, tem um médico daqui a pouquinho, depois vocês dão uma revisada aqui na contribuição que eu trouxe. Então, até amanhã às 8h28, hein? Um abraço para vocês. Beijão, bom dia!